A conectividade transforma. Transforma a escola que ensina, o hospital que cuida, transforma o campo que produz e a indústria que compete. É a base da cidade que funciona. A conectividade abre portas para uma transformação profunda da sociedade e da economia, moldando o presente e desenhando o futuro. Por trás dessa revolução está um setor que investe dezenas de bilhões de reais todos os anos. São mais de 352 milhões de acessos entre telefonia móvel e fixa, internet e TV por assinatura. Quando falamos de 5G, os avanços não param. Estamos presentes em quase 1.500 municípios, somando mais de 60 milhões de usuários. Para avançarmos mais e consolidarmos nosso papel como base da nova economia digital, é fundamental que as políticas públicas que serão construídas pelos próximos governantes reconheçam a importância do setor e os desafios que enfrentamos. Garantir que a conectividade continue transformando vidas exige mais do que infraestrutura. Exige diálogo, exige visão de futuro. E é por isso que estamos reunidos aqui. Sejam muito bem-vindos ao painel Telebrasil Summit 2026. Nos próximos 2 dias, CEOs, autoridades e lideranças públicas e privadas discutirão inteligência artificial, redes 5G, data centers, regulação, novos modelos de negócio e inclusão digital. Vamos construir juntos as bases de um país mais digital e conectado. Olá, bom dia. Em nome do presidente executivo da Telebrasil e da Conexis, Marcos Ferrari, gostaria de dar as boas-vindas a vocês a mais uma edição do Painel Telebrasil, o mais tradicional e relevante encontro de lideranças do mercado de telecomunicações aqui no nosso país. Bom, meu nome é Adalgisa Pires, sou jornalista, fui convidada para mais um ano conduzir as atividades deste evento e, por isso, eu agradeço de antemão essa oportunidade de aprender com todos aqui em cada tema, em cada debate proveitoso que nós teremos nesses 2 dias. Esse evento tem como objetivo discutir, trocar ideias, além de apresentar boas propostas para o Brasil, num momento em que o mercado de telecomunicações, por meio de suas operadoras e principais empresas de tecnologia, mostram caminhos para um país mais conectado, mais eficiente, mais inclusivo. Mas esse evento não seria possível sem os nossos patrocinadores, que viabilizaram esse encontro. Então, nossos agradecimentos especiais a eles. Nós destacamos os nossos patrocinadores Platinum, Algar, Claro, TIM e Vivo. Também os nossos agradecimentos à Ericsson, à Huawei, à Nokia e à Qualcomm, que são os nossos patrocinadores ouro. E agora, para a abertura oficial do painel Telebrasil Summit 2026, nós convidamos o presidente da Telebrasil, senhor Alberto Griselli. Convidamos para esse momento de abertura o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho. O senador Eduardo Gomes, vice-presidente do Senado Federal. O deputado federal Agnaldo Ribeiro, representando o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O senador Esperidião Amin. O deputado federal Juscelino Filho, presidente da Frente Parlamentar das Telecomunicações e Serviços Digitais. A deputada federal Maria Rosas, presidente da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. Senhor Carlos Baigorre, presidente da Anatel.
Senhor Victor Fernandes, secretário nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, representando o ministro da Justiça, Wellington e Silva. Muito bem, todas as autoridades podem ficar à vontade e se acomodar aqui no nosso palco. Neste momento, ressaltamos e agradecemos a presença. Senhor Arthur Coimbra, ex-conselheiro da Anatel, também senhor Cristiano Flores, presidente da ABERT, ele que foi senador, senhor Fernando Bezerra, também o senhor Francisco Perrone, ex-conselheiro da Anatel, senhor Hermano Albuquerque, presidente da Telebrás, a presidente da FENINFRA, Vivien Suruagi. Também temos aqui, marcando presença nesse nosso encontro, o secretário de Radiodifusão, Wilson Diniz, o presidente da Abramulti, Johnny Cruz, também senhor Lucas Galito, diretor da GSMA, senhor João Rezende, ex-presidente da Anatel, senhor Juarez Quadros, ele que foi ministro das Comunicações. Também temos aqui senhor Júlio Semeghini, ex-deputado, doutor Luiz Garcia, fundador da Telebrasil e do Grupo Algar. Também senhor Nilo Pasquale, conselheiro substituto da Anatel. E agora, senhoras e senhores, com a palavra, para oficialmente dar as boas-vindas a todos vocês, nós convidamos para fazer uso da palavra o presidente da Telebrasil, o senhor Alberto Griselli. Obrigado. Bom dia a todos. É uma honra abrir este painel em qualidade de presidente de Telebrasil. Uma década, mais que 4 décadas, aliás, de pauta para promover o setor brasileiro, pauta de inovação, tecnologia e inclusão. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer às autoridades aqui presentes que prestigiaram esses eventos. Então, vou começar agradecendo o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, representante do presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta, o senador Esperidião Amin, o senador Eduardo Gomes, vice-presidente do Senado Federal, a deputada federal Maria Rosa, presidente da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, o deputado federal Juscelino Filho, que deveria estar chegando em breve, se já não chegou, presidente da Frente Parlamentar de Telecomunicações e Serviços Digitais, o Victor Fernandes, secretário nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, Carlos Baigorri, presidente da Anatel, e o Ministério das Comunicações, Federico Siqueira Filho. Então, obrigado para prestigiar o nosso evento, senhores todos, hoje em dia. O painel de 2026 ocorre em um momento especial de proximidade com as eleições, que permite nós dirigirmos de maneira propositiva os líderes que governarão o país do próximo ciclo. Nós estamos chamando o painel de hoje do Brasil Conectado ao Brasil Digital. Então, começo para o conceito do Brasil conectado, algo que já alcançamos nas últimas décadas. E o brasileiro vive hoje uma experiência digitais que poucos países do mundo conseguem oferecer aos seus cidadãos. 9 horas diárias online. Nós somos o terceiro lugar global em adoção de inteligência artificial generativa. 78% das compras são decididas por telefone celular. Mais relevante ainda, essa conectividade não se restringe exclusivamente ao consumo. Ela passou a sustentar funções e serviços essenciais do Estado. Temos hoje 3 milhões de teleconsultas por ano. 70% dos casos resolvidos em ambiente digital. Temos dezenas de milhares de quilômetros de rodovias federais com cobertura móvel. Temos escolas, postos de saúde, frente de segurança pública, propriedades rurais, todos hoje contam com uma rede avançada e em contínua evolução. E ainda há o Brasil do negócio.
Mais de 4 milhões de pequenos empreendedores abriram suas atividades no ano passado, apoiados em plataformas que só existem porque a rede existe. O Pix, responsável para um quinto do crescimento dos microempreendimentos brasileiros, é talvez o exemplo mais eloquente do que a conectividade significa para o tecido econômico nacional. Ou seja, cidadania, serviço e negócio. Esse é o Brasil Conectados que alcançamos nas últimas décadas. E falando um pouco de telecomunicações, e o resultado que nós alcançamos nos últimos anos, hoje o 5G alcança 70% da população brasileira em menos de 4 anos desde o leilão. O Brasil opera a quarta rede mais rápida do mundo. Praticamente 100% dos municípios brasileiros hoje têm uma infraestrutura de fibra. Tudo isso em um país de dimensão continental, viabilizando quase integralmente com recursos privados, direcionados por políticas públicas ao longo de quase 3 décadas. Agora, o desafio, a oportunidade para o futuro é fazer um salto entre o Brasil conectado ao Brasil digital. O mundo está atravessando uma transição cuja magnitude nós todos estamos compreendendo a cada dia, frequentando novas palavras: cloud, prompt, token, inteligência artificial, essa é mais comum, agente, edge, inferência. E a velocidade dessa transição não tem precedentes históricos. O chat GPT alcançou 1 milhão de usuários em 5 dias. A Netflix levou 3 anos e meio para chegar no mesmo número. O volume mundial de dados se multiplicou por 70 na última década, 70. E a computação em nuvens deve dobrar, talvez quadruplicar ao longo dos próximos anos. Para o Brasil, esse salto, conseguir alcançar o conceito de Brasil digital, representa uma oportunidade concreta de acrescentar 1,3 trilhões de reais ao PIB brasileiro. Agora, aqui, com a franqueza institucional que esse painel sempre acolheu, é preciso compartilhar algumas reflexões. Quando a tecnologia muda de era, a regulação deve acompanhar também. E, antes de tudo, é preciso nos interrogar se o desenho institucional que organizou as telecomunicações brasileiras nos últimos anos permanece à prova do futuro, diante desse ambiente disruptivo que estamos vivenciando. E eu acho que o cerne dessa reflexão passa por 4 pontos. O primeiro, o poder de mercado é hoje global, mas a perspectiva regulatória é estritamente local. A aplicação da norma regula o compartilhamento de antenas em municípios do interior do Brasil, mas não alcança a parte mais significativa desse ecossistema, que está nas plataformas digitais. Come segundo ponto, e come conseguenza do primeiro, vivemos uma simetria invertida. Quanto maior o poder de um mercado global, menor a obrigação regulatória local que sobre ele recai. Quanto maior investimento em infraestrutura por parte das operadoras de telecomunicações, maior o ônus. Come terceiro ponto, o sistema regulatório brasileiro corre o risco de entrar em um ciclo em que as regras produzem regras. Cada decisão tem potencial para abrir espaço para uma próxima revisão. E o capital do longo prazo, que é preciso para construir infraestrutura digital do futuro, não convive bem com a incerteza de horizonte que se riscrive ciclo a ciclo. Último ponto, não posso não falar, é a carga tributária, que não responde a um critério de equidade econômica, apesar da reforma ser muito boas para o Brasil nos próximos anos, tem uma desproporcionalidade arrecadatória por meio de tributação especial dedicada que tributa mais que é fácil tributar e menos que é ecofazer. Nós, como setor, vamos a subir um incremento da arrecadação na top line, que tudo bem vai ser recuperado depois com os créditos fiscais e vai ser neutro provavelmente no free cash flow a partir do próximo ano. Então,
E a partir desse diagnóstico que identificamos dois eixos habilitadores para impulsionar a transformação para o Brasil digital. O primeiro eixo é a consolidação da conectividade, ou seja, do Brasil conectado. Isso se baseia em 4 elementos importantes. O primeiro é espectro. No nosso setor é um recurso estratégico di politica industrial di lungo prazo e deve ser trattato con segurança giuridica di lungo prazo, in termini di planejamento tecnologico, valores, renovações e compromissos. Oggi è particolarmente rilevante toda a discussione sobre as frequências 850 MHz. Compartilhamento di infrastruttura. In un paese da dimensão continental do Brasil, duplicar rede é um luxo que a economia brasileira não pode se permitir. Então, medidas como run sharing e compartilhamento em geral precisa ser reconhecida como uma natural evolução das redes. E, ultimamente, estão começando a aparecer algum impedimento para que isso aconteça. Proteção da infraestrutura. Hoje temos 4,5 milhões de aparelhos contrabandeados por ano e uma perda significativa de arrecadação. Nós temos 5 milhões de metros de cabos furtados, 7 milhões de brasileiros desconectados em consequência do crime organizado. Estamos falando de um prejuízo para nossos operadores, para a empresa do setor. Estamos falando de uma afronta à cidadania. Por fim, último ponto do Brasil conectado e a sua prosperidade no futuro, os fundos setoriais. O setor arrecada muito mais do que é efetivamente destinado ao seu desenvolvimento. Estamos falando de 268 bilhões arrecadados nos últimos 26 anos. Alguns fundos já perderam sua finalidade original. Por exemplo, o Fistel precisa ser extintos. E outros, os demais, como o FUST, pode ser redesenhado de forma produtiva para acompanhar a transformação e a transição do Brasil conectado para o Brasil digital. O segundo eixo é avançarmos na fronteira tecnológica. Isso tem a ver essencialmente com instituições, uma coordenação efetiva entre múltiplos reguladores que hoje atuam de forma fragmentada sobre o mesmo fenômeno econômico e tecnológico, as plataformas. A rede não é um tubo passivo, é tecnologia, é investimento, é planejamento, é desempenho. Quem usa a rede incentivamente precisa contribuir para a sua sustentabilidade. Isso impõe o superamento de uma interpretação que nós consideramos obsoleta da neutralidade da rede para facilitarmos as negociações entre os atores da cadeia do valor. Por fim, a governança, o ecossistema digital é um objeto único de política pública e de regulamentação. Agora, consolidar a conectividade e avançar na fronteira tecnológica pavimenta a transformação verso um Brasil digital, junto ao fomento de políticas públicas, quais talentos, por exemplo, formando uma geração brasileira capaz de criar tecnologia e não apenas de consumi-la. Nós somos consumidores de muita tecnologia, devemos começar a criar essa tecnologia. Serviços públicos digitais, saúde, educação e segurança, operando sobre dados integrados. E, por fim, economia digital, ou seja, a produtividade do agronegócio, da indústria, da logística ou demais setores, proporcionando a destravamento de 1,3 trilhões de reais para o PIB brasileiro. E claramente garantia de soberania. Agora, dito isto, a robustez da infrastruttura, do data center, da energia limpa e o protagonismo da governança de dados e um hábito de inovação são elementos críticos para a transformação do Brasil conectado no Brasil digital. Agora, o que precisa para fazer esta transição são claramente novos paradigmas. E sempre existe uma dicotomia que se coloca nas atividades econômicas entre os papéis quase colidentes de Estado e mercado. E a visão que estamos trazendo na reunião de hoje é que para passar do Brasil conectado ao Brasil digital, precisa reformular esse binômio, que reformulamos como mais Estado e mais mercado. Uma equação nova em que cada um dá o melhor de si
com base no entendimento comum das características e da dimensão do novo ecossistema. O Brasil digital não se constrói deprimindo o investimento em rede com regras onerosas e obsoletas. O Brasil digital se constrói entregando o potencial de investimento privado em um pacto maior, mais inteligente, mais competitivo, mais soberano. Quero deixar os senhores aqui com uma pergunta que é a seguinte: e se o Brasil entrará nessas novas fronteiras? Agora, a pergunta verdadeira hoje é como conseguimos remover as barreiras, inclusive aquelas institucionais e regulatórias, para liderarmos essa transformação de forma tempestiva e produtiva. Então, pessoal, quero agradecer novamente a presença de vocês, a presença das autoridades, um convite a aproveitar dos debates dos próximos dias. Mais uma vez, bem-vindo e obrigado. Muito bem, nós acabamos então de ouvir o presidente da Telebrasil e neste momento nós convidamos ao palco para se juntar aqui às autoridades nesta abertura o deputado federal Juscelino Filho, presidente da Frente Parlamentar das Telecomunicações e Serviços Digitais. Por gentileza. Bem-vindo. Nós também aproveitamos esse momento para registrar e agradecer a presença do secretário de Telecomunicações, senhor Hermano Tércios, e também dele que foi conselheiro da Anatel, senhor Moisés Moreira. E agora nós faremos uma alteração na ordem protocolar para poder atender às demandas de agenda dos nossos convidados. Sendo assim, para a sua breve saudação, convidamos o senador Esperidião Amin. Bom dia a todos. Eu agradeço profundamente essa cortesia de me conceder a palavra e eu vou procurar ser o mais breve possível. Nós estamos realizando uma sessão da Comissão de Infraestrutura e eu tenho 3 requerimentos lá. Um deles já foi aprovado, mas são de grande importância exatamente para a área de infraestrutura do nosso país e pelo menos um deles será polêmico. Eu vou ter que me retirar em seguida. Mas gostaria muito de deixar aqui assinalados 5 pontos, muito brevemente, concordando com as palavras do nosso presidente, que nos saudou. Primeiro, não existe educação digital, que é uma lei, 14.533, por sinal, apresentada pela deputada Ângela Min, com a proteção do senador Eduardo Gomes. Ela tramitou e na Câmara, igualmente, posso dizer, com a proteção dos deputados aqui, deputada aqui presentes. Então, imagine essa evolução sem dispormos de conexão. O segundo ponto, famosa lei do poste, já que falamos de infraestrutura e ouvimos, está na Câmara. E eu sei que hoje há 2 pedidos de urgência. Gostaria de pedir a todos os deputados aqui presentes, liderados pelo deputado Juscelino, que fosse deliberado. Eu fui prefeito na década de 70 e tomei conhecimento dos problemas do poste quando tínhamos uma operadora só no Brasil, que era a Telebrás. Hoje, o quadro é conhecido e quase caótico. Uma das inovações deste projeto é a permissão solicitada pelo BNDES para financiar cabeamento subterrâneo. Portanto, ele já conecta com outro projeto de lei. Este é o 3.220, de que eu sou relator. E como sou relator também no Senado, o primeiro é de autoria do senador Everton, o segundo, que eu vou mencionar rapidamente, é o projeto de lei 3801, que fala sobre o cabeamento subterrâneo. É um projeto muito interessante, apresentado pelo senador Fernando Dueire. O quarto ponto que eu quero mencionar é o projeto de lei que cria o marco legal da cibersegurança. Mais do que importante,
crucial para a segurança da operação e da expansão da conexão que todos sonhamos, compreendendo tanto as escolas ainda pendentes, quanto a cobertura na malha viária, em que há uma contradição entre os dados, eu não vou entrar em discussão, mas a malha viária federal do Brasil tem uma cobertura digital, de internet, ainda muito reduzida. E, finalmente, vou trazer aqui quatro propostas, 4 projetos, 4 desejos, 4 anseios. Primeiro, nós só estaremos atualizados e em processo de atualização com um país que realmente apoie, do ponto de vista de políticas públicas, a que sejamos mais conectados, que estejamos aptos à inovação, como foi mencionado aqui, mais seguro, uma vez que os crimes cibernéticos no Brasil são praticamente líderes, se confrontados em número e em crescente letalidade ou capacidade de prejudicar a economia no mundo. E, finalmente, mais preparados para a economia digital. Na medida em que o governo e o Congresso contribuírem para a obtenção desses 4 fatores, o propósito deste seminário, deste painel, estará sendo alcançado. Pessoalmente, posso dizer, contem comigo. E rememoro que há 50 anos eu estava no sistema Telebrás. Acompanhei boa parte dessa evolução e sei o quanto é necessário que as instituições e as políticas públicas se afeiçoem à dinâmica da tecnologia e do setor privado. Boa sorte. Com o meu pedido de desculpas, eu vou voltar para o trabalho. Muito obrigado. Muito bem, e dando sequência aos pronunciamentos, agora, para sua breve saudação, convidamos o senador Eduardo Gomes, vice-presidente do Senado Federal. Bom dia a todos e todas. Eu queria, nesse momento, saudar o senador Espiridião Amigo, que me antecedeu, vai para as comissões daqui a pouco, a toda a mesa diretiva, ministro Fred, ministro Juscelino, nosso presidente da frente, que tem a honra de ser um dos membros também. Quero cumprimentar o deputado Aguinaldo Ribeiro, nossa deputada, Baigorre, o Ferrari, o nosso anfitrião Griselli, a quem eu cumprimento ansioso pela primeira vitória ítalo-brasileira numa Copa do Mundo, com Ancelotti, a nossa seleção brasileira. Ele será campeão. Eu quero, nesse momento também, pedir emprestado aqui a nominata que eu sei que os outros farão logo após, para que a gente possa ir direto ao ponto e, em nome do presidente Davi Alcolumbre, também cumprimentar a esse encontro que já faz parte do nosso calendário. Eu dizia ao Gebara há pouco que estava achando que o tempo estava passando muito rápido, e depois eu vi que esse ano houve antecipação por conta daquilo que eu vou falar rapidamente aqui, saudando também a todos os amigos e amigas do setor, os que são dedicados a essa conectividade, esse nosso conjunto de ideias que busca equilíbrio entre executivo, legislativo, regulação, e isso tem sido muito bom. E também eu faço em nome do meu querido amigo, sempre deputado Júlio Semeghini, meu amigo, sempre líder Fernando Bezerra, e a todos aqueles que fazem parte desse time que busca um país conectado, Fábio. Em seu nome também cumprimento, desde as experiências que tive nas nossas comissões. É uma breve saudação, mas eu queria dizer que, nesse momento, passamos, como todos estão reparando,
uma intercorrência na nossa conectividade legislativa, né? Está sendo um ano muito curto. Tivemos aí a priorização de algumas matérias fundamentais, mas que também dificultam um pouco o funcionamento da casa no ano legislativo, dosimetria, escolha de ministros do Supremo. Então, o grande objetivo agora, né, a gente concorda com o que está sendo dito aqui da necessidade do apoio legislativo para as providências desse ano, mas a gente entende que haverá um esforço muito grande para buscar 2 ou 3 semanas produtivas ainda no primeiro semestre e é otimismo falar que a gente vai conseguir fazer alguma coisa no mês de agosto e setembro que não seja muito ligada às eleições nacionais, legislativas e para o Executivo. Mas temos também capacidade de produzir, já que a eleição se encerra, de qualquer maneira, no mês de outubro, o mês todo de novembro e dezembro, para avaliar as consequências da análise da regulação da inteligência artificial, que está sobre a relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro, mas que tem tido sempre uma atenção nossa para que a gente consiga chegar a um bom termo até o final do ano, no máximo no começo do ano que vem. Então, nós continuamos à disposição. Esse setor é dinâmico. Nesses anos todos foi muito bom acompanhar as mudanças estruturais, né, as mudanças pessoais. Está todo mundo mais magro, assim. Eu me lembro do primeiro Telebrasil. Mas quero dizer a vocês que continuo lutando para que tenha a condição de, no ano que vem, acompanhar, já com um mandato renovado, aí, se Deus quiser, e com o nosso ano muito produtivo do ponto de vista de atendimento e de política pública de Estado, porque aí, independente do resultado do ano que vem, a gente vai continuar avançando. Muito obrigado. Muito bem, vamos ouvir agora o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, representando o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Bom dia. Bom dia. Tudo bem. Queria saudar a todos à mesa. Eu vou economizar na saudação, porque tem um tempo aqui e todo mundo que saudou usou o tempo todo. Então, cumprimentando a todos, eu queria dizer que concordo com o nosso presidente Alberto Griselli. Acho que a pauta está muito convergente com o que o nosso país precisa. Acho que nós temos vários desafios que se transformam em oportunidades. Essas oportunidades estão aí, tem um time. Nós precisamos aproveitar esse tempo, não podemos perder. Sabemos dos desafios que tem, que aqui foram ditos já pelos nossos colegas que nos antecederam, né, inclusive de janela de oportunidade para votarmos aquilo que se precisa. E eu acho que não é ter desenho, porque a gente já sabe o que fazer. A minha visão é muito mais prática e objetiva. Eu acho que a gente tem... Nós votamos o Redata na Câmara. Trago aqui também o abraço do nosso presidente, o deputado Hugo Motta, e o compromisso dele de votar essas matérias. E dizer que nós estamos trabalhando, que é um desafio. Aliás, eu peguei 2 grandes desafios. Um foi relatar a emenda constitucional da reforma tributária, né? Nós passamos 6 anos e agora estamos começando a operacionalizar. Então, nós vamos acompanhar todo esse processo, porque tem muita, inclusive, tem muito desconhecimento do que foi feito na reforma e que eu estou sendo indagado onde passo. Olha, vai ser assim, vai ser assado. Então, acho que esse aí nós precisamos, como brasileiros, acompanhar de perto. Mas a reforma, rapidamente, vai trazer 2 pontos que eu considero pontos importantíssimos. O primeiro é a simplificação. O segundo é a transparência, que nós vamos saber quanto a gente paga de imposto nesse país. E isso vai poder transformar, depois, inclusive, a nossa forma de lidar com o orçamento público, a nossa forma de lidar com o imposto, a gente exercer a nossa cidadania fiscal. Agora me deram esse desafio que eu acho que talvez seja, não sei, de mencionar ainda, porque toda vez que eu acordo tem uma novidade, que é a inteligência artificial, né? E eu vejo todo tipo de opinião. Eu estava vendo dos jornais no sábado, tinha opiniões totalmente divergentes
sobre inteligência artificial. Mas o fato é que é uma realidade, está na nossa vida, a cada segundo, a cada minuto. Nós somos seres que somos altamente digitais, o Brasil é digital, e eu acho que esse é o grande desafio, é a gente fazer uma regulação. Como eu disse, o Redata nós já votamos, né? Eu fui relator também na Câmara dos Deputados do Redata, agora está lá no Senado. Eu espero, nós estamos ponderando que se pudesse votar isso rapidamente, e estamos trabalhando num desenho. Vou só aqui rapidamente pedir permissão para alongar um pouquinho, só para fazer essa... Eu acho que nesse ambiente é muito importante. Eu acho que o desenho, ministro Fred, presidente Criselli, o desenho dessa lei, eu estou com muito cuidado para fazer um desenho que ela possa ser uma lei viva. Porque todo dia a gente tem uma mudança. Então, não adianta, por exemplo, a gente o Senado baseou o seu texto, né, de autoria do eminente senador Rodrigo Pacheco, em classificação de risco. Você imagina se eu faço uma lista fechada e aquilo que hoje é alto risco, e com o avanço da própria tecnologia, e vai se mitigando esse risco, eu tenho que estar mudando essa lei toda vez que isso acontecer. Você imagine isso tramitar num Congresso Nacional, todas as vezes que se precisar simplesmente reclassificar aquilo que teria alto risco, por exemplo. Então, estou dando só um exemplo de coisas que a gente tem que ter cuidado nessa lei. Por isso, eu acho que a grande chave da lei, é onde eu estou trabalhando e me aprofundando, é a questão da governança. A governança é que vai fazer com que nós tenhamos perenidade da lei, para que a gente possa acompanhar essas evoluções tecnológicas. No mais, é a gente colaborar para que a gente cada vez tenha mais infraestrutura. Eu, quando fui ministro das cidades, eu assinei o Plano SAB, é o Plano Nacional de Saneamento Básico do país. Esse plano, ele disse que nós temos que universalizar o saneamento básico até 2033. Né? Hoje, a gente não consegue mais pensar num cidadão sem uma infraestrutura, né, digital. Você não consegue mais, é quase uma ilha um cidadão que não tem hoje acesso a essa conectividade. Então, esse é o grande desafio que a gente tem, de avançar. E soberania, não vai haver soberania, que é uma palavra que tem sido muito falada, se não houver vontade mesmo de se gastar. Aí eu estou falando de OGU, de orçamento, vontade pública, de não só traduzir, que aqui nesse país se fala muito, vamos fazer política pública. Política pública se faz no Orçamento Geral da União. Não se faz política só com discurso. E é isso que a gente tem que trabalhar todos juntos. Por fim, parabenizar o nosso Marcos Ferrari, que fez aqui um excelente trabalho. Aliás, parabéns pelo evento. Nosso sempre líder Fernando Bezerra, nosso Fabinho, os nossos amigos aqui, todos que estão na mesa, e desejar um grande evento, e a gente fica à disposição, que o presidente Hugo Mota quer votar ainda no primeiro semestre, o 2338. Obrigado. E dando sequência aos pronunciamentos, agora para sua breve saudação, a deputada federal Maria Rosas, presidente da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. Seja bem-vinda. Obrigada. Senhoras, senhores, autoridades, representantes do setor de telecomunicações, inovação, tecnologia, muito bom dia. Eu quero cumprimentar toda a mesa aqui, representado pelo ministro das Comunicações, que é o senhor Frederico. Sejam todos bem-vindos. Como presidente da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, sendo a primeira mulher a assumir esse cargo, e que é muito relevante, a Comissão de Comunicação, ela trata das outorgas de rádios e TVs de todo o Brasil, do setor de telecomunicações, todos os projetos legislativos passa por aquela casa, e eu quero cumprimentar aqui, também em nome de todo o setor de telecomunicação, o senhor Ferrari. Eu falei para ele que jamais esqueceria o nome dele, porque lembra o carro, né? Então, Ferrari, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa
atuação que você tem, em todos os momentos eu vejo o Marcos Ferrari sentado ali na primeira cadeira. Isso representa participação, isso representa compromisso e mostra que realmente está se importando com o setor e antenado em tudo que é feito ali na Câmara. Esse setor de telecomunicações é muito importante para todos nós. Ele gera mais de 500 mil empregos diretos. Na nossa, 190 milhões de brasileiros, de usuários, estão conectados. Nós precisamos cada vez mais avançar e não podemos deixar com que nada, nenhum empecilho venha atrapalhar esse processo. E, deixando bem claro, um dos meus objetivos principais, junto com o deputado Juscelino, que é o autor do PLP 230 de 2025, ao qual sou relatora, é fazer com que o FUST ele venha a ser prorrogado e não seja contingenciado. Esse é um dos meus principais objetivos ali na comissão e também como deputada, como professora que sou, eu vejo isso com muita seriedade. Conversamos já com o ministro, são 138 mil escolas públicas no nosso país, nós precisamos conectar essas escolas 100%. E esse é o meu compromisso que eu deixo registrado aqui. Um bom evento para todos e conte sempre comigo, porque estarei lá fazendo o meu melhor para que a conectividade chegue a todos os brasileiros. Obrigada. Agora é chegado o momento de ouvirmos o deputado federal Juscelino Filho, presidente da Frente Parlamentar das Telecomunicações e Serviços Digitais. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Meu cumprimento especial, meu amigo Griselli, presidente da Telebrasil, em nome dele, a todos do Conselho, da diretoria, presidente executivo Marcos Ferrari, vocês pela realização de mais um grande evento como esse, que já faz parte do calendário do nosso setor de telecomunicações do nosso país. Parabenizar o ministro Frederico Siqueira, ao mesmo tempo que o cumprimento pelo trabalho desempenhado à frente do Ministério, um trabalho de entrega de resultados, de políticas públicas importantes que vem realmente fazendo a diferença na vida dos brasileiros. E isso é muito importante, ver as escolas sendo conectadas, ver as infovias sendo entregues, ver as comunidades rurais, chegando à cobertura, fazendo a inclusão digital das pessoas. E é o governo do presidente Lula, com certeza, olhando por todos os brasileiros, pelo Brasil, e o papel do Executivo, do governo federal, sendo realizado como tem que ser. E eu sempre dizia nas minhas falas que, para o governo poder entregar tudo isso, tinha que ter ao seu lado a iniciativa privada, o setor privado. E aqui eu cumprimento a todos do setor que participam aqui desse evento, que cada um aqui nos 4 cantos do Brasil, com certeza, também participam de alguma forma desse avanço na infraestrutura brasileira de telecomunicações. Hoje a gente tem visto muitas soluções digitais, muitos avanços na economia digital, em novas tecnologias chegando, acontecendo, expandindo, mas a gente sabe que tudo isso só chega no cidadão se a infraestrutura estiver presente numa grande nação. E a gente sempre defendeu isso e vai continuar defendendo isso para que a gente ande de mãos dadas, avançando com essa infraestrutura para que o brasileiro possa ter acesso, possa avançar, para que os setores da economia possam conseguir usar essas tecnologias e assim a gente poder avançar para o Brasil que a gente deseja, que todos desejamos. Quero cumprimentar todos os parlamentares também, os que passaram, os senadores Eduardo Gomes e Espirino de Amin, 2 lideranças importantes que contribuem muito para o setor no Senado Federal, assim como os deputados federais, meus colegas que compõem aqui o dispositivo, o deputado Aguinaldo Ribeiro e a deputada Maria Rosa. 2 parlamentares que também têm um papel muito importante na Câmara dos Deputados. Um, como já mencionou agora há pouco, está relatando um dos projetos mais importantes e atuais
que debate o tema da inteligência artificial. E, com certeza, não poderia estar em mãos melhores, com toda a experiência, habilidade e característica de ouvir muito para construir a melhor solução que o deputado Aguinaldo tem tido para poder a gente sair com o melhor texto para o nosso país. A deputada Maria Rosa, que hoje relata um projeto importante que trata da renovação do FUST, todos vocês sabem a diferença que o FUST hoje já faz, né? Nós tivemos a oportunidade de destravar a utilização de recursos desse fundo, é importante destacar isso, porque vários provedores, empresas tiveram acesso a esses recursos, tanto nas categorias não reembolsáveis, como em projetos reembolsáveis, e também o papel que as grandes empresas tiveram através do acesso ao FUST na renúncia fiscal, contribuindo com a política pública importante, participando dos editais, entregando essa política pública para os brasileiros na ponta, através desse instrumento, desse fundo, que nasceu para servir o setor e que a gente fica muito feliz de vê-lo hoje justamente servindo o setor, a ampliação de infraestrutura e entregando resultado para a população. Então, é um projeto que a gente, como frente parlamentar de telecomunicações e soluções digitais, uma frente que eu tenho a honra de presidir, hoje temos dezenas de projetos que estão sendo acompanhados, monitorados, e como eu sempre venho dito, essa frente nasceu para se somar entidades ao setor, a todos aqueles que já atuavam dentro do Congresso Nacional, para que a gente entregue um ambiente legislativo e regulatório melhor para o setor poder continuar avançando. E essa frente hoje acompanha dezenas de projetos que tramitam na Câmara e no Senado, que é uma frente mista. Mas temos, como o senador Eduardo Gomes pontuou aqui de forma muito objetiva, hoje nós temos um ano eleitoral, um ano curto, e a gente pretende entregar resultado. Então, para entregar um resultado, a gente tem que ter foco, a gente tem que ser objetivo. Então, nós temos 4 matérias selecionadas para que a gente possa estar entregando esse ano para o setor. Uma delas trata-se do Redata, que foi dito aqui, relatado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que é um importante projeto para que a gente garanta esse melhor ambiente fiscal e o Brasil se posicione como hub, né, dessa infraestrutura para o mundo. Já foi votado na Câmara e está no Senado, e já está tendo articulações para que a gente retome esse tema e avance no Senado Federal. Outros 2 projetos que estão na Câmara, o senador Espiridião Amin comentou, que é um tema muito caro para todo o setor, que é o tema do compartilhamento de infraestrutura dos postes, que é o PL 3220, qual o senador Espiridião Amin relatou no Senado, aprovaram lá em caráter terminativo e já está na Câmara dos Deputados. Esse projeto vai estar sob a nossa relatoria. Nós apresentamos o requerimento de urgência já em articulação com o presidente da Casa e provavelmente essa semana, talvez até no dia de hoje, nós estaremos votando a urgência da matéria e assim vamos estar abrindo as conversas, a agenda e ouvindo a todos para que a gente possa estar avançando e aprovando o mais rápido possível essa matéria. Ao mesmo tempo, dialogando muito com o Ministério das Comunicações, o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Telecomunicações e a Agência Nacional de Energia Elétrica, que são outros atores importantes nesse tema. Então, é importante a gente estar dialogando e construindo, até porque tem uma legislação infralegal, uma regulação infralegal que se dá por meio de resolução que a gente precisa estar construindo juntos, né, a várias mãos. Aqui eu cumprimento também o presidente Carlos Baigorre, que tem desempenhado um brilhante trabalho à frente da agência, também entregando muito resultado para o setor de telecomunicações do nosso país. Então, além desse projeto 3230, que trata dos postes, como eu disse, vamos estar tentando avançar na matéria na data de hoje na Câmara, o PL 230, da deputada Maria Rosa, que é relatora, um projeto de nossa autoria, que trata da renovação do FUST, ou seja, nesse ano nós temos que votar esse projeto para que a gente dê continuidade com a utilização desse recurso. A meta é justamente evitar o contingenciamento, ampliar o valor do recurso não reembolsável para projetos não reembolsáveis, e assim nós vamos estar também construindo, ajudando ela nessa construção junto ao Ministério da Fazenda, ao Governo Federal, para que a gente possa entregar o melhor possível para a utilização do FUST. E, por fim, o projeto da IAC também está sob relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro, que nos deu aqui essa boa notícia, que pretende se votar ainda até o final desse semestre, que é muito esperado por todo o setor. Então, é nessa linha que a nossa frente vai estar trabalhando, acompanhando, ao lado de vocês, para que a gente possa. Então, sempre à disposição do setor,
aberto ao diálogo, às contribuições, para que a gente continue avançando na construção de um setor de telecomunicações cada vez mais forte no nosso país. Muito obrigado. E é chegado o momento de ouvirmos o secretário nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, senhor Victor Fernandes, neste ato representando o ministro da Justiça, Wellington e Silva. Por gentileza. Só breve saudação à comunidade. Tá bom, obrigado. Muito bom dia a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando os membros da mesa, o ministro Frederico Siqueira Filho, cumprimentar também os congressistas que passaram por aqui, o senador Esperidião Amin, o senador Eduardo Gomes, cumprimentar também a deputada Maria Rosa, o deputado Aguinaldo Ribeiro, o presidente da Anatel, o doutor Carlos Baigorre, o presidente da Telebrasil, o doutor Alberto Griselli, também agradecer aos organizadores do evento, na pessoa do doutor Marcos Ferrari, pelo convite. É uma satisfação enorme estar neste evento em representação do ministro Wellington César Lima e Silva, do Ministério da Justiça. E a mensagem que nós gostaríamos de compartilhar com todos hoje é dizer que o Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Direitos Digitais está bastante aberta e consciente de que não há transformação digital brasileira sem o setor de telecomunicações. O setor de telecomunicações, ele não é parte ou insumo da economia digital, ele é a economia digital no Brasil. E sempre que nós temos a oportunidade de dialogar sobre o tema da soberania digital, que hoje, como disse o deputado Aguinaldo Ribeiro, está tão em voga, é sempre importante ter em mente que soberania digital é infraestrutura, e infraestrutura é setor de telecomunicações no Brasil. Telecom, portanto, é parte fundamental de qualquer reflexão que se faça sobre o tema. Nos últimos 100 dias de gestão do Ministério da Justiça, sob a liderança do ministro Wellington César Lima e Silva, nós estamos vivendo uma verdadeira transformação paradigmática do nosso ambiente regulatório. O governo federal aprovou 3 decretos regulamentadores da Lei 15.211, chamado ECA Digital, que trazem a maior transformação regulatória que o Brasil já viveu desde o Marco Civil da Internet em 2014. Pela primeira vez, nós temos um centro integrado dentro da Polícia Federal, criado em um desses decretos, para combater crimes digitais contra crianças e adolescentes. Um dos decretos trata expressamente do problema dos vícios nas redes sociais, prescrevendo proibições a práticas como design manipulativo, práticas de design viciante que estão gerando preocupação para a saúde de crianças e adolescentes no Brasil inteiro. O Ministério da Justiça também está acompanhando com muito interesse a regulamentação e as discussões sobre o PL 2338, que está sendo conduzido sob a liderança do deputado Aguinaldo Ribeiro na Câmara dos Deputados. Estamos, deputado, também elaborando um guia orientativo dentro das ações do Plano Brasileiro de IA para explicar à população e dar mais clareza à população sobre quais são os direitos em jogo quando a gente está falando da inteligência artificial. E dentro desse espírito, nós queremos colocar a Secretaria Nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça à disposição de todo o setor de telecomunicações, da academia, dos agentes privados e dos atores institucionais que fazem parte desse ambiente digital para construir uma agenda de promoção de direitos digitais. Direitos digitais não são um freio para o desenvolvimento tecnológico. Eles são, na verdade, a condição sustentável para que ele seja sustentável, confiável e, acima de tudo, brasileiro. Muito obrigado. Seguindo, então, com os pronunciamentos, nós vamos ouvir agora o presidente da Anatel, o senhor Carlos Baigorre. Obrigado, tudo bom?
Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de saudar nosso ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, em nome dele, todos os representantes aqui do Poder Executivo, do Ministério das Comunicações, Anatel. Saudar o presidente aqui da Telebrasil, meu amigo Alberto Griselli, em nome dele, saudar todos os representantes do setor empresarial aqui presentes. Saudar também o nosso ministro Juscelino Filho, presidente da Frente Parlamentar de Telecomunicações e Soluções Digitais, e, em nome dele, saudar todos os congressistas aqui, senadores e deputados presentes. E dizer que o que eu tenho a trazer aqui hoje para vocês é um agradecimento, um parabéns, e faço isso na pessoa do Marcos Ferrari, que presidente executivo do Telebrasil e que tem tido uma fantástica interlocução com o setor público e conduzido o Telebrasil de forma tão vigorosa. E aí dizer que hoje esse evento aqui de vocês é uma celebração justamente do resultado que o setor de telecomunicações tem conseguido. Como muitos de vocês sabem, eu estou em campanha aí para ir para a UIT em Genebra, e a gente viaja o mundo todo e percebe o quanto que o Brasil, o setor de telecomunicações é referência, seja na fibra ótica, seja no ambiente competitivo, seja no 5G, levando conectividade para a Amazônia. Então, são as políticas públicas do Ministério das Comunicações, do Poder Executivo Federal, a regulação da Anatel, mas, mais do que tudo, a disposição do setor empresarial de fazer investimentos, de assumir os riscos e de efetivamente levar a tecnologia, levar as telecomunicações para todos os cantos e recantos do nosso país. Então, o que eu queria dizer nessa manhã de hoje é um parabéns a todos vocês, a todos nós, por termos conseguido fazer com que o Brasil seja hoje uma referência internacional. Estava tendo um evento recente, semana passada, no México, junto com a GSMA, o MWC 360, e eu gostaria de saudar o Lucas Galito aqui, representante da GSMA na região, e o Brasil, mais uma vez, ganhando prêmios, ganhando destaque internacional pela realidade que nós temos no nosso ambiente. E isso é fruto de cada um de vocês, de nós do setor público também, e dizer que, apesar disso, nós temos muitos desafios à frente. O Alberto Griselli colocou na sua apresentação vários itens aí que merecem a nossa reflexão, mas certos de que, com um ambiente de diálogo, um ambiente colaborativo, todos juntos conseguiremos superar esses desafios e fazer o Brasil cada vez mais conectado, mais inclusivo e cada vez mais forte no nosso ambiente digital. Bom, sem mais delongas, é isso. Muito obrigado. E agora, senhoras e senhores, é chegado o momento de ouvirmos o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho. Bom dia a todas e todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui nesta manhã, neste evento, que é um evento de celebração, Griselli, assim como o Baigorre falou. Eu acho que o setor de telecomunicações vive um bom momento e eu acho que você está certo em denominar o momento de transição do Brasil conectado para o Brasil digital. Eu acho que a gente precisa cada vez mais fortalecer a infraestrutura digital e quem são os grandes responsáveis para fazer isso acontecer está dentro aqui desse auditório no Brasil e a gente que vai liderar essa movimentação para que a gente consiga aí entregar para os brasileiros mais conectividade, mais infraestrutura digital, para gerar mais cidadania para o nosso povo. Desde já gostaria de agradecer e saudar o presidente da Telebrasil e CEO da TIM, Alberto Griselli, saudar o deputado federal, presidente da Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais, ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho, saudar o secretário nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, Vitor Fernandes, presidente da Anatel, Carlos Baigorre, que vem fazendo um excelente trabalho e é referência a nível mundial em termos de regulamentação de telecomunicações. Cumprimentar e agradecer o convite do presidente da Conex, Marcos Ferrari, parabenizar também pela condução dos trabalhos ao longo desse ano. Hermano Técio, nosso secretário de Telecomunicações da nossa equipe. Wilson Welles, secretário de Radiodifusão também do nosso time. Saudar o Hermano Albuquerque, presidente da Telebrás, aqui presente. Saudar o Luiz Alexandre Garcia, presidente do Conselho do Grupo Algar. Christian Guevara, presidente da Vivo, também
importante atuação, contribuindo com a infraestrutura digital e com o setor do nosso país. José Félix, presidente da Claro, e desde já parabenizado pela recondução por mais aí 10 anos à frente da companhia, né? Saudar o presidente do Conselho de Administração da Telebrás e o amigo Júlio Semeghini, importante atuação no setor. Fábio Andrade, vice-presidente de Relações Institucionais da Claro. Fernando Bezerra Coelho, ex-senador, importante liderança no setor também, dando as suas contribuições. Saudar todos os representantes do setor de telecomunicações, do setor produtivo, os empresários, profissionais. Também da radiodifusão, em nome aqui do Cristiano da Bert, que eu vi ele mais cedo, também apoiando a nossa gestão à frente do Ministério. Todos do time do Ministério das Comunicações e os colegas da imprensa que cobrem o setor, importante setor para o nosso país. No último dia 17 de maio, no último domingo, celebramos o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação. Data comemorativa como essa servem para celebrar os avanços e refletir sobre como podemos evoluir ainda mais. E esse período coincide com a minha chegada no Ministério, né? Faz um pouco mais de um ano que eu estou à frente do Ministério das Comunicações, e o setor acreditou no Brasil e demonstrou maturidade, capacidade de inovação e disposição para investir, mesmo diante do cenário global desafiador. E eu gostaria de agradecer todo o apoio que recebi do setor de telecomunicações, do setor de radiodifusão, das entidades de classe, não é, pela construção desse momento importante de transformação, sabendo que a gente tem muito o que fazer ainda. E esse esforço precisa ser reconhecido, porque sustenta uma parte essencial da nova economia, da competitividade e da vida cotidiana dos brasileiros. O setor de telecomunicações chega a mais essa edição do painel Telebrasil, com resultados expressivos que merecem reconhecimento, mas também com desafios a serem enfrentados, para que possamos avançar com responsabilidade. Nos últimos anos, o governo do Brasil, a Anatel, empresas, provedores, Congresso Nacional e sociedade civil construíram, entre divergências e convergências, uma agenda que tem permitido levar conectividade a regiões que, durante muito tempo, não tinha nada, né, à margem da infraestrutura nacional. Nossa agência Anatel, como foi falado, é case em regulamentação em função da competitividade, né, e da produção em termos de levar mais infraestrutura para o nosso país. E esse esforço precisa ser reconhecido porque sustenta uma parte essencial da economia e da vida dos brasileiros. Ao mesmo tempo, ao analisarmos o conceito de conectividade universal e significativa, um conceito que vai além da medição de cobertura, medindo como as pessoas conseguem acessar a internet, quando e onde precisarem, com segurança, qualidade e preços acessíveis, percebemos que o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer. Uma parcela da população continua sem acesso e sem equipamentos, sofrendo uma exclusão digital que afeta principalmente as famílias mais pobres, pessoas com mais de 60 anos e aquelas que vivem distantes dos grandes centros, especialmente nas regiões norte e nordeste do país, e segmentos ainda marginalizados, né, pelo mesmo nas regiões mais abastadas. Seguindo a metodologia de conectividade universal e significativa, apenas 22% dos indivíduos têm condições satisfatórias de conectividade. E estão nessa situação 73% dos indivíduos da classe A, 33% dos habitantes da região sul. Enfim, então a gente tem muito o que fazer ainda, e só a força do governo, em conjunto com o setor produtivo, a gente vai conseguir ampliar a infraestrutura digital nos cantos e recantos do Brasil. Defendo também, Griseli, uma modernização da legislação, né? Uma modernização da regulamentação, para que a gente possa aí ter mais flexibilidade e pelo momento que o Brasil vive. Quando nos atentamos aos avanços do setor, podemos destacar a ampliação da cobertura, a expansão da fibra ótica, a interiorização das redes e o melhor aproveitamento dos fundos disponíveis. A pesquisa TIC Domicílios, por exemplo, que completou 20 anos em 2024, mostrou o caminho da massificação da internet, quando saímos de 13% para 85% dos lares conectados nesse período. Em 2025, o setor de informação e de comunicação cresceu 6,5%.
registrou aí investimentos adicionados ao PIB da ordem de 390 bilhões de reais. Podemos seguramente afirmar que esses resultados positivos decorrem da segurança jurídica, do crescimento econômico geral, da previsibilidade econômica, do crescimento econômico geral e das políticas de modernização digital que reforçam o Brasil como líder em atividades entre mercados emergentes. Estou seguro de que os próximos anos serão ainda melhores com mais investimentos em data centers, cabos submarinos, modernização das redes e o crescimento do 5G. E isso é absolutamente fundamental para o mundo que vivemos, porque expandir a conectividade é encurtar distâncias, criar possibilidades, democratizar o conhecimento, desenvolver a economia e inclusão social para nossos cidadãos. Hoje, o 5G atende 1.521 municípios, cobrindo 76% da população. Por sua vez, a expansão do 4G já levou cobertura a mais de 2.800 localidades rurais, beneficiando 1,7 milhão de pessoas nos últimos 2 anos. E os senhores, as operadoras, têm esse compromisso com o governo de levar conectividade para a zona rural, concluindo o projeto 4G nos próximos 3 anos, beneficiando aí milhões de pessoas ainda. Esses dados demonstram capacidade de entrega, por isso mesmo aumentam nossa responsabilidade. Atualmente, o Brasil ocupa apenas a 97ª posição mundial em acessibilidade, muito devido à baixa renda média da população e à desigualdade regional do nosso país. Temos um grande desafio no Brasil, que é aumentar a renda média, principalmente nas áreas mais longínquas do nosso país. Por isso, a pergunta central não é apenas como ampliar as redes, mas também como alcançar as franjas desatendidas do país com qualidade e garantir o uso efetivo da conectividade por parte da população. O Ministério das Comunicações tem trabalhado forte para organizar essa resposta por meio de instrumentos como o FUST, sendo destinados 4,2 bilhões para investimentos em projetos de conectividade nos últimos anos. Esse fundo, Griselli, como você falou, nunca tinha sido utilizado na história do Brasil. Através com a determinação do então ministro Juscelino, como também com a vontade política do presidente Lula por entender a importância do tema para ampliar e fortalecer a infraestrutura, foi a vontade política que fez com que a gente conseguisse liberar esse fundo e beneficiando aí empresas, beneficiando milhares de pessoas que ainda precisam se inserir no contexto digital. E agora, demos novos passos com 2 novos editais. O FUST 3 selecionará prestadoras para conectar até 3.800 unidades básicas de saúde ao longo do nosso país. E o acesso a crédito telecom, que prevê aí 533 milhões em financiamentos para ampliar a banda larga fixa em município com até 30 mil habitantes. Isso é um esforço conjunto com o Congresso Nacional, porque ano passado a gente conseguiu aí o apoio do BID e do Banco Mundial para destravar esses temas, mas que tudo isso precisava passar, né, nos trâmites das comissões do Congresso Nacional e a gente conseguiu, no final do ano, aprovar essa matéria e aí disponibilizar esses investimentos para captação das empresas que têm interesse em fazer a modernização de suas redes. Na área da educação, já contamos com quase mais de 100 mil escolas conectadas, o equivalente aí a 72,3% do total. Estão previstos 6,5 bilhões para o novo PAC para levar conectividade de qualidade a todas as escolas públicas. Ontem, eu estava no estado do Tocantins, 15 dias atrás eu estava no estado do Amazonas, visitando o que o Ministério das Comunicações, em parceria com as empresas, com as entidades, com a EAF, com a EACE, estão fazendo na entrega da política pública, e a gente nota e a gente sabe o quanto é importante de levar infraestrutura interna, Wi-Fi, com conectividade para as escolas, e o quanto a gente impacta a vida desses jovens, e é só a força do Estado, essas políticas públicas fazendo acontecer na ponta, nos cantos e recantos do Brasil. E esse esforço se soma aos programas Wi-Fi Brasil, Computadores para a Inclusão e Norte Conectado. Cada um tem uma função específica e todos apontam para a mesma direção, a conectividade para todos os brasileiros. Na radiodifusão, também estamos inovando com a chegada da TV 3.0, uma TV mais interativa, que vai precisar de conectividade, e tudo converge com a infraestrutura digital. Então, movimentando a economia e gerando oportunidade para muitos, como também ampliando e fortalecendo o setor de radiodifusão, TV aberta e gratuita do nosso país.
As políticas nacionais de data center de cabo submarino estão sendo consolidadas, com base nas contribuições do setor, com o objetivo de descentralizar a infraestrutura e melhorar a inserção do Brasil na conectividade internacional. E o próximo ciclo do país será marcado por um 5G mais denso, fibra ótica mais capilarizada, satélites de baixa órbita, inteligência artificial integrada às redes, novas aplicações industriais, TV aberta conectada, data center, cabos submarinos e disputas geopolíticas cada vez mais explícitas em torno da tecnologia, que se apresentam desafios novos, que abrem grandes oportunidades para um país pacífico e aberto ao livre fluxo de pessoas e investimentos. O Brasil precisa participar desse ciclo com planejamento e coordenação. Por isso, o governo do presidente Lula tem tratado essa agenda como política pública, política econômica e questão de soberania, como já foi falado. E o nosso Ministério das Comunicações permanece aberto ao diálogo, à construção regulatória responsável e ao estímulo ao investimento privado, porque o Brasil conectado que desejamos será avaliado pela transformação realizada na vida das pessoas por meio da inclusão digital. Seguiremos trabalhando para fortalecer a infraestrutura digital brasileira e garantir que a transformação tecnológica gere oportunidade para todos os brasileiros. Viva a Conexa, Telebrasil, viva o Brasil e muito obrigado. Nossos sinceros agradecimentos ao ministro das Comunicações. Nós o informamos e registramos a presença do senhor Igor Freitas, que foi conselheiro da Anatel, também conosco nessa manhã, nesse nosso encontro. E agora nós registramos nossos sinceros agradecimentos às autoridades que participaram dessa mesa de abertura, desse momento de abertura, e fica aqui o convite para que vocês permaneçam conosco durante todo o nosso encontro, podem ocupar seus lugares de honra, teremos aí um lugar de honra na plateia para acompanhar os nossos relevantes debates que estão por vir. Então, nossos sinceros agradecimentos, nossos aplausos às autoridades que fizeram questão de marcar presença na abertura oficial do painel Telebrasil Summit 2026.